nossa aulinha. Pessoal, vamos falar sobre os componentes estruturais do ecossistema, que foi assunto que a gente já viu. E assim, como a gente está fazendo uma revisão geral do conteúdo, certo? Então, nada melhor do que a gente começar a ver desde o início. É isso? Então, vamos lá. Eu tinha falado a respeito nós temos a questão da pirâmide ecológica, certo? Então, vamos colocar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui nós vimos o seguinte: nas pirâmides ecológicas, vamos começar sempre com os produtores, certo? Aqui, me diz o seguinte: que nós temos uma relação direta, ou seja, nós dependemos dos outros seres que vivem ao nosso redor, certo? Querendo ou não, certo? Os seres humanos se acham maioral, mas nós dependemos um do outro, certo? Não tenha dúvida disso. Então, vindo para cá, nós vamos ver o seguinte: então, vamos ter aqui primeira base, os produtores. O que são os produtores? São aqueles indivíduos que fazem fotossíntese. Então, esses indivíduos que fazem fotossíntese, eles são os produtores. Tem outros? Temos aqueles que fazem quimiossíntese também. Eles estão na base aí. Ou seja, eles não vão depender, no caso aí, de energia externa. Aliás, não vai precisar de se alimentar, beleza? Ele vai receber a luz do sol, ou ele vai produzir seu alimento. E aí o que acontece? Eles são autótrofos. Então, qual é o conceito de autótrofos? É aquele que produz seu próprio alimento, ok? Então, os produtores, eles servirão de comida para os consumidores. Aí eu até disse o seguinte: nós temos aqui os herbívoros, e aí nós vamos chamar os herbívoros o consumidor primário. Como é que eu guardo isso, professor? Como é que na hora da prova lá eu vou saber disso? Sempre o consumidor primário é aquele que vai se alimentar do produtor. Beleza? Então, aquele que se alimenta do produtor, ele é o consumidor primário, não tenha dúvida disso. Beleza? Aí nós vamos ter os carnívoros. Aí os carnívoros são os demais. Os carnívoros são aqueles que comem os heterótrofos, ou seja, que comem os herbívoros, ok? Que comem outros carnívoros. Então, os carnívoros, no caso aí, eles serão consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário, ok? No topo da cadeia. No caso aí do leão. O leão está no topo da cadeia, ou seja, ele está numa situação que não vai ter predador para ele, ok? Então, voltando aqui, aí nós vimos a questão do onífero, né? O onívoro são aqueles seres que se alimentam tanto de produtores quanto de heterótrofos, certo? Ok? Então, o que é heterótrofo mesmo, professor, para a gente lembrar? Pronto, heterótrofos são aqueles seres que comem, aqueles que precisam se alimentar para poder adquirir energia, certo? Ok? Então, vamos ter a primeira base aqui, os produtores, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Depois vamos ter os consumidores e todos eles vão se sucumbir à questão dos decompositores. Certo? O que os decompositores fazem? Os decompositores, eles vão degradar essa matéria e transformar essa matéria em nutrientes para o solo. Então, esse é o papel dos decompositores. E aí, o que são eles? São fungos, são bactérias. Então, eles são os decompositores. Ok? Então, seguindo adiante. Seguindo adiante, nós vimos que o planeta ele é autorregulável. Certo? Então, as plantas compartilham oxigênio com a gente e a gente compartilha gás carbônico com as plantas. Ou seja, a gente depende um do outro para poder sobreviver. Tudo bem? Então, seguindo aqui adiante, vamos entender o conceito de cadeia e de teia alimentar. E quando eu falo em cadeia alimentar, eu estou falando de apenas uma via, ou seja, a matéria sofre transformação e é reciclada. Isso eu tenho uma cadeia. Outra, sempre nós vamos ter os produtores, consumidores e os decompositores. Outra, a energia é unidirecional. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Ok? E vamos ter o famoso ciclo da matéria, onde eu tenho aqui o produtor, esse produtor vai servir de alimento para o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e assim que acontece, todos serão decompostos e voltam novamente para o solo.
Lembra daquela história, pessoal? Que tem até na Bíblia que diz assim: tu vieres do pó e do pó tu voltarás a ser. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Isso que nós estamos vendo aí. Ele está falando sobre o ciclo da matéria, certo? Ou seja, que a gente veio do pó, certo? A gente veio de mecanismos orgânicos, certo? Que vieram lá de sabe lá de onde, né? E aí acontece, depois que a gente morre, e nós vamos ser decompostos, os animais vão ser decompostos, e o que acontece? Ele volta novamente a virar pó, ele volta novamente para a terra, todos esses nutrientes, certo? Ok? Seguindo adiante, aí vamos ter dois tipos de cadeia. A cadeia de pasteio, que é a cadeia normal que a gente conhece, ó, onde eu vou ter aqui o Sol, este Sol, eu vou botar aqui, o Sol, ele vai é, liberar sua energia, seus raios ultravioleta para as plantas. Aqui, ó, nós temos um produtor. O pessoal, por que a cenoura é um produtor? Porque ela produz seu próprio alimento, lembra disso, né? Aí, ó, esse produtor aqui, ó, ele vai servir de alimento para esse camarada aqui, ó. Esse camarada vai ser um consumidor primário, beleza? Então, esse coelho aqui é o consumidor primário, ok? E aí, ó, esse coelho vai servir de alimento aqui para o lobo. E aqui nós vamos ter o consumidor secundário, certo? Ok? Então, o que eu posso levar em consideração sobre a cadeia de pasteio? Que a cadeia de pasteio, sempre eu vou ter aqui, ó, um indivíduo que faz fotossíntese. Faz fotossíntese, ok? Sempre eu vou ter na base aí o indivíduo que faz fotossíntese, ok? E aqui, galera, é a direção da energia, certo? Nós vamos ver daqui a pouco que a energia ela vai se dissipando, ok? À medida que vai passando os níveis tróficos, ela vai diminuindo essa energia, ok? Então, se eu voltar aqui para a gente ir para a próxima cadeia, que é a cadeia de dendritos. Na cadeia de dendritos, o que nós vamos ter aí, ó? Nós não vamos ter aqui, ó, no caso, um produtor, de fato. Vamos ter o que aqui? Vamos ter um organismo morto, aqui no caso, ó, nós temos aqui na cadeia de dendritos um organismo morto, ok? Então ele já está em decomposição, beleza? No caso aqui, ó, nós temos as folhas, essas folhas estão mortas, né? As folhas caíram das árvores e estão mortas. Essas folhas elas vão servir de alimento, no caso aqui, para as minhocas. Deixa eu apagar aqui. Em cima do meio. Pronto. Ela vai servir de alimento para as minhocas. É isso? Ok? Então, quando ele serve de alimento aqui para as minhocas, o que nós vamos observar? E essas minhocas, elas vão fazendo essa parte de papel de decomposição, no caso aqui dessa folha, né? E todo mundo acha que a minhoca come terra, e eu digo que não, ela não vai comer terra. Ela vai se alimentar de restos de vegetais que estão ali junto com o solo, certo? Okay? Então, por isso que acontece aqui, ó, as folhas que estão mortas aqui vão servir de alimentos para a minhoca. E a minhoca, por sua vez, o que vai acontecer com ela? Ela vai servir de alimento para as galinhas. Ou seja, eu tenho aqui ó, um produtor de alimento, aqui eu vou ter o consumidor primário e o consumidor secundário. Qual é a diferença da cadeia de dendritos para a cadeia de pasteio? É que a cadeia de dendritos sempre vou estar aí na base é o indivíduo morto, certo? Posso dar um exemplo, outro exemplo, o tronco de árvore. O tronco de árvore está ali, certo? E aí está cheio de cupim. O tronco de árvore vai servir de alimento para o cupim? Vai. Ele está na base tá na base da cadeia? Tá. Então ele está na base da cadeia alimentar aí nesse caso. E o que acontece então? Esse tronco ele vai servir de alimento para o cupim, certo? E o cupim, ou seja, é aquela madeira podre que ela não está produzindo seu próprio alimento ali no caso, né? Ele já morreu e está só os restos mortais ali. Vai servir de alimento para o cupim, certo? E o cupim vai servir de alimento para o tamanduá. Certo? Então eu tenho uma cadeia aí, sim, eu tenho uma cadeia. Né? Só que o que acontece? Essa cadeia que nós vamos observar, ela vai começar da sua base com o indivíduo morto, né? Ok? Com o indivíduo que está sendo decomposto. Beleza? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver a questão da teia. Galera, a teia, ó, como é legal. A teia, nós vamos ter várias cadeias juntas. Ó.
certo? Ó, a gente for ver aqui as setas, a gente for acompanhar as setas, vamos observar aí, ó, no caso, que nós temos a flor ela pode ser decomposta, a flor pode servir de alimento para a lagarta, e a lagarta ela pode servir de alimento para o pássaro, certo? E o pássaro pode servir de alimento para a coruja. Ao mesmo tempo, o que pode acontecer? A planta ela pode servir de alimento para o veado, certo? Aqui as amoras, ela pode servir de alimento para o rato, ou se a gente for observar, ela pode servir de alimento para o rato, que pode servir de alimento para o guaxinim que está aqui, ó, certo? Então, se a gente for observar, uma teia alimentar, nós estamos se relacionando com várias cadeias, certo? Ou seja, cadeias alimentares e complexa rede de transferência, ok? E aí vamos lá para os nossos níveis tróficos. Galera, nível trófico, aqui é o primeiro nível trófico. No primeiro nível trófico, eu sempre vou ter os produtores. Repetido, no primeiro nível trófico, sempre nós iremos ter os produtores, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, certo? Ou aquele que está lá morto, certo? E vai servir de alimento para um outro indivíduo, ok? Certo? Então, vamos lá. Os produtores sempre serão autótrofos. Guardem isso com vocês, certo? Guardem isso com vocês. Produtor sempre produz seu próprio alimento, ok? Então, eles são autótrofos. E aí nós vamos ter aqui, ó, os heterótrofos, são aqueles que comem, não é isso? Aí nós vamos ter aqui, ó, no caso, os decompositores e os decompositores aqui embaixo, né? E os consumidores aqui em cima. E aí, quando nós falamos em consumidores, nós vamos ter aqui, ó, o consumidor primário. Ah, professor, já lembro, o consumidor primário é o herbívoro. Herbívoro. É isso, professor? Isso mesmo. E o consumidor secundário? Aí o consumidor secundário sempre vai ser aquele que come o primário. E o terciário? O terciário é aquele que come o secundário. E o quaternário é aquele que come o terciário. Certo? Esse nós vamos ver, e à medida que vai passando, vamos ver que houve um nível trófico. Quem é que está no segundo nível trófico aqui? O consumidor primário. E quem está no terceiro trófico é quem está é o consumidor terciário, aliás, secundário. E no quarto, consumidor terciário. E no quinto, o consumidor quaternário. Certo? Então, se eu tiver lá na prova, assim, eu tenho aqui uma planta. Eu tenho aqui uma planta. Certo? Essa planta ela vai servir de alimento para o coelho. Certo? Então a planta ela serve de alimento para o coelho. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ela serve de alimento para o coelho. Aí o coelho vai servir de alimento para um lobo mau. Para o lobo mau. Beleza? Aí, vamos ver aqui nessa cadeiazinha aqui. Nessa cadeia, o que nós vamos observar? Eu tenho aqui a cenoura. A cenoura ela é um. É o que, Janã? Um produtor. Isso. É um produtor. E aqui eu vou ter um consumidor primário. Eu tenho aqui quem? Um consumidor secundário. Ok? Então, o que nós vamos observar? Aí vem a pergunta. Se eu perguntar aí quem representa o segundo nível trófico, aí você vai olhar. Para onde é que eu começo a classificar? Começo a classificar daqui do produtor. Então, o produtor vai ser o primeiro nível trófico. Quem é o segundo nível trófico? Quem é? Ah, o Samuel diz. É o coelho, né? Então, o coelho está aí no segundo nível trófico, certo? E aí, quem está no terceiro nível trófico? É a raposa, ou seja, é o lobo mau que está no terceiro nível trófico, beleza? Então, o que nós vamos observar aí? Sempre que eu me relacionar a nível trófico, guardem bem com vocês, ó, nível trófico.
ele vai ser diferente. Por quê? Porque o primeiro nível trófico você vai começar com o produtor. Então, se eu tenho um consumidor primário, logicamente ele vai estar no nível trófico 2. E o lobo, dependendo no caso dessa cadeia que eu construí, ele vai estar no nível trófico 3, certo? E se no caso aqui eu tiver um leão, aqui no final, se eu tiver aqui um leão, o rei da selva, se eu tiver aqui o rei da selva, o que vai acontecer? Aqui no caso, esse leão ele vai estar no nível, ele vai ser o consumidor terciário aqui. Se ele é o consumidor terciário, logicamente você vai dizer o quê? Ah, John, eu já sei qual é. Ele está no quarto nível trófico. Isso mesmo, ele vai estar no quarto nível trófico, certo? Se no caso é o lobo mau, servir de alimento para o leão, né? Porque lembrando que o leão ele está lá na cadeia, está no topo da cadeia, certo? Então, ele, logicamente, ele só vai sofrer a ação do decompositor, ok? Não vai ter nenhum predador para ele, beleza? Seguindo adiante, nós vamos ver aí, ó. Aí nós vamos ter dois tipos de captação de energia solar. Nós vamos ter aqui na região fótica, aqui do mar. O que é a região fótica? A região onde nós vamos ter a presença de luz nas águas, certo? Essa região fótica aqui, beleza? Aqui nós vamos ter no solo, nós vamos ter aqui também a presença da luz, certo? O que ela vai fazer, a luz solar? Ela vai estimular, certo? A produção do seu próprio alimento. Então, aqui nas plantas, aqui nós vamos ter um produtor e aqui também eu tenho um produtor, certo? Qual é uma característica inerente aos produtores? E eles produzem seu próprio alimento, ok? Então, repetindo, qual a característica inerente aos produtores? É que eles produzem seu próprio alimento, ok? Então, isso é o que vai garantir que ele, no caso aí, ele seja importante para a natureza, certo? É isso que vai tornar ele importante. Tudo bem? Então, seguindo adiante, vamos ver aí. Os produtores, eles servirão de alimento para os consumidores primários. Aqui no caso, ó, ele vai servir de alimento para o consumidor primário. Ok? E aí, ó, esses aqui, ó, que nós temos o zooplâncton, ele vai servir de alimento para os peixes menores. E esse peixe vai servir de alimento para esse, ó, no caso aqui esse, e esse vai servir de alimento para esse. Estou tocando mexendo nas setas no lado errado, ó. Ok? Então aqui eu tenho uma cadeia, tem uma cadeia, ó. Porque aqui, ó, esse daqui vai servir de alimento para esse vai servir de alimento para esses aqui vão servir de alimento para esse, e esse vão servir de alimento para esse. Esse daqui, quando ele morrer, ele vai estar no topo da cadeia. O que acontece? Ele vai sofrer a ação dos decompositores. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, aqui na Terra. Ó. Na Terra, vamos ter os produtores. O rato, ele vai se alimentar aqui, ó, do milho, certo? Ok? Então é o contrário. A seta, sempre eu coloco a seta do lado errado, ó. A seta sempre vai ser para quem come, certo? Ele está apontando quem que vai comer ele, certo? Então aqui, ó, no caso, aqui o rato vai se alimentar do milho, certo? E o rato vai servir de alimento para a cobra, beleza? Então aqui eu tenho o consumidor primário, aqui eu tenho o consumidor secundário. Já tem até o nome aqui, ó, consumidor secundário. Beleza? E quando eles morrerem, eles vão sofrer a ação de quem? De quem? De quem? De quem? Deles mesmos, dos decompositores. Certo? Ok? Seguindo adiante, até porque o tempo voa, né? Vamos ter aí as pirâmides. Vamos ter quantos tipos de pirâmides, professor? Três. Três tipos de pirâmides. Quem é ela? Pirâmide de número. Sempre eu estou relacionando aqui, ó, de número. O indivíduo. Indivíduo. Tenho a pirâmide de massa, que aqui quando eu falo de pirâmide de massa, eu estou relacionando o quê? A quantidade de alimento, ou seja, aqui nós vamos sempre falar em quilo, certo? Ou em hectare por ano. Então,
Sempre quando eu falar em biomassa, eu estou falando da parte da massa seca, ou seja, daquela massa que realmente vai ser aproveitada pelo outro organismo. E a pirâmide de energia, nós estamos falando de quê? De energia, de quantidade de energia que cada nível trófico ele vai ter. Beleza? Então vamos lá para a gente entender rapidamente como é que funciona isso. Vamos ter aqui, por exemplo, a pirâmide de número. Como eu sei que é pirâmide de número, professor? Porque eu estou falando aqui em indivíduos, em seres vivos, ou no caso aqui, eu estou relacionando. Eu tenho aqui 5.000 plantas para 300 gafanhotos. E esses 300 gafanhotos servirão de alimento para 3 aves. Ou seja, nós estamos falando de indivíduos. Beleza? Ela vamos ter ela de duas formas. Vamos ter ela direta, que é essa normal, que a gente vê assim, ó, formando uma pirâmide, realmente, um cume, certo? E vamos ter a invertida, certo? A invertida ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque ela vai estar de cabeça para baixo, uma pirâmide de cabeça para baixo. Ok? O que nós vamos observar aí? Que na invertida, vamos ter aqui uma árvore, ou seja, a relação aqui do organismo, ele é um organismo muito grande, certo? Por isso que ele vai ser contado apenas um. Ó. Aí eu dei um exemplo. Eu tenho aqui uma árvore, essa árvore vai servir de morada para 5 macacos, certo? Só que esses macacos, eles servirão, certo? Para alimentar 1 milhão de piolhos, certo? Então, o que nós estamos observando aí? Que existe aí uma pirâmide invertida, porque eu tenho um organismo que vai servir de suporte para uma quantidade maior de indivíduos, e esses indivíduos vão servir de uma quantidade ainda maior de outros indivíduos. Ou seja, sempre vai estar relacionado ao tamanho do organismo que está habitando um ao outro, beleza? Ou seja, tirando seus nutrientes. É por isso que eu vou dizer que nós temos a pirâmide invertida, certo? Vamos ter também, no caso, ó, a pirâmide de massa. E aí, como eu disse para vocês, ó, sempre que eu falar em massa, eu sempre relacionar aquilo. E aqui nós vamos quilo por metros quadrados ou gramas por metros quadrados, certo? Que é a quantidade que esse indivíduo vai passar para se alimentar por um tempo. Aí vamos ter aí os produtores. Os produtores, aqui eu estou dando um exemplo. Aqui, por exemplo, da floresta amazônica. Eu vou ter vários produtores que vão servir de alimento para os herbívoros. E esse herbívoro não serve de alimento para os carnívoros. Estou falando de que aqui? Estou falando de massa seca, ok? Ou seja, é somente daquilo que vai ser aproveitado pelo outro organismo, beleza? E vamos ter ela também invertida. Vou ter aqui o exemplo no oceano. No oceano, vamos ter aqui, por exemplo, os fitoplâncton. Nós temos uma quantidade menor de fitoplâncton, certo? Uma baleia come mais ou menos uns 50 mil quilos por metros quadrados de fitoplâncton, né? Então, os fitoplâncton vão servir de alimento para o zooplâncton e essa forma a pirâmide invertida. Se a gente observar, ela vai estar realmente invertida, vai estar a pirâmide de cabeça para baixo, certo? Então, quando eu só para a gente relembrar, quando eu falo sobre pirâmide de números, eu estou falando de indivíduos. Pirâmide de massa, eu estou falando de quantidade que vai servir de alimento para o outro indivíduo. O que eu tenho que guardar aí nessas duas pirâmides? Que ambas vão ter a pirâmide direta e a pirâmide invertida. Certo? Vamos ter as duas formas. Beleza? Então, seguindo aí adiante, vamos ter a pirâmide de energia. E a pirâmide de energia, ela sempre vai ser unilateral. Como assim, professor? Não entendi. Ó, vamos ter a quantidade de energia máxima aqui, ó, dos produtores, e à medida que vai passando a cada nível, certo? Ela vai diminuindo, ó. Se a gente observar, ó, aqui nós tínhamos uma quantidade X, aqui ela diminuiu, ó, se eu supor que aqui eu tenho 100% de energia, aqui eu vou ter apenas 75% de energia, ou seja, se a gente for observar, está diminuindo, ó. Aqui eu só tenho 50% de energia, e aqui eu só tenho 25%. E o restante, professor, o que vai acontecer com o restante de energia que sobra? Esse restante de energia que sobra, ela será descarregada no solo, ok? Então, só para a gente relembrar aí, a pirâmide de energia, ela sempre irá começar com os produtores. O produtor vai ter a grande quantidade de energia. E à medida que vai passando os níveis tróficos, aqui eu tenho o primeiro nível trófico, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro, e aqui eu tenho o quarto nível trófico. O que nós estamos observando? Que à medida que vai passando, ele vai diminuindo essa energia. E onde é que vai ser descarregada toda, professor?
com os decompositores. Então, o decompositor ele vai descarregar toda a energia. Beleza? Então, como eu disse para vocês, ela é unilateral. Por que ela é unilateral? Porque ela só tem apenas uma direção. Certo? Começando com os produtores em carga máxima e diminuindo à medida que vai passando os níveis tróficos. Tudo bem, galera? Então, seguindo aqui adiante. Vamos ver aí quando eu falo sobre produtividade primária bruta, certo? Então, produtividade primária líquida e produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta é a quantidade de energia total. E a produtividade primária líquida é aquela que nós vamos ter, ó. Por exemplo, vamos ter aqui, ó, produtividade primária líquida. O que vai acontecer com ela? É o resultado da produtividade primária bruta menos a respiração. Ou seja, nós temos relação aí é o momento que ele vai gastar energia. Né? Então, quando ele gasta energia, o que vai ser passado para o próximo nível sempre vai ser a produtividade primária líquida. Certo? Produtividade secundária líquida, e aí vamos ver aí, ó. Uma plantação de arroz cobre cerca de 40 quilômetros quadrados e é suficiente para alimentar 24 pessoas durante o ano. Ok? Aí, ó, para exemplificar melhor essa questão da produtividade bruta e produtividade líquida, nós vamos ver o seguinte, ó. Aqui, nós temos aqui a fotossíntese, certo? Aqui nós temos os produtores, beleza? Aí, para a gente entender, ó, a fotossíntese ele vai produzir a grande quantidade de energia, ó. Essa quantidade aqui, ó, 410 mil calorias, por exemplo, vai ser produzida aqui pela fotossíntese. Só que a planta ela também respira, certo? E com essa respiração, que nós vamos ter aqui a produtividade bruta, o que ela produziu, certo? Mas ela respirou, o que acontece? Ela perdeu grande parte dessa energia, certo? Então, ó, perdeu, sobrando aqui então, ó, desceu aqui, ó, parte dessa energia bruta, ó, desses 400 aqui, ó, sobrou somente isso aqui, ó, certo? Esse daqui, com a ação da fotossíntese, perdeu-se esse aqui, ó, certo? E aí nós temos a produtividade líquida, certo? Essa produtividade líquida, o que, que vai acontecer? Ela vai estar aqui, ó, certo? Aí vamos supor, eu tenho aqui o produtor e aqui o herbívoro, ele se alimentou com essa planta, porque essa aqui é uma planta, beleza? O que, que vai acontecer aqui? A planta ela vai liberar apenas para aqui para o organismo essa quantidade aqui, ó. Ou seja, nós temos aqui, ó, 410 mil, certo? Agora ele vai passar somente aqui para o herbívoro quanto? 3.368, certo? É só um exemplo hipotético. O que aconteceu? Deixa eu ver. Pronto, só um exemplo hipotético. O que foi que aconteceu? Aqui, o herbívoro também, ele vai respirar, ele vai fazer o seu metabolismo e com isso também ele vai perder energia. Ó, perdeu energia. Então, tudo isso aqui, ó, é a quantidade de energia que ele está sendo perdido. Beleza? Ó, sobrando então somente o que para os carnívoros, ó, certo? Vai sobrar somente isso aqui, ó, 383, ok? Aqui, ó, para o consumidor, para o carnívoro, vai sobrar isso e aqui, ó, ele consome liberando apenas 21 e aqui, ó, o outro carnívoro, o próximo vai ficar só com 6. O que, que a gente está observando? Que à medida que vai passando os níveis tróficos, ó, aqui eu tenho o primeiro nível trófico, ó, segundo nível trófico aqui, terceiro nível trófico e o quarto nível trófico. Ou seja, por isso que nós não vamos ter cadeias muito extensas com consumo, com níveis de até quinto, sexto. Por quê? Porque se a gente for observar, aqui ele vai totalmente, não vai conseguir liberar toda a energia, certo? E o que, que nós estamos observando? Que quem vai liberar toda a energia é os decompositores, certo? E aí, ó, voltando totalmente novamente para o solo e assim fazendo o ciclo da matéria. Beleza? Seguindo aqui adiante, o ciclo biogeoquímico. Quando nós falamos de ciclo biogeoquímico, nós vimos que ele é responsável, nós estamos já falando aqui, ó, sobre ecossistema. Lembra? Sobre como o ecossistema. O que, que eu tenho a ver com o ecossistema, professor? É porque o ecossistema sempre vai relacionar
a questão dos seres abióticos com os seres bióticos, ou seja, com os seres vivos e os seres não vivos, como, por exemplo, a água, o solo, o sol, certo? Então, tudo isso aí, ele vai fazer parte, no caso aí, do ciclo biogeoquímico, certo? Que o ciclo biogeoquímico é bio, vida, geo, quer dizer terra, e químico é os processos químicos que vai relacionar a Terra, o planeta, com a vida, beleza? Então, o que nós vamos ver aí, ó? É um processo biológico, nós vamos ter a nutrição, troca gasosa, digestão de alimento e eliminação de resíduos ao meio. O processo geológico, esse é o processo biológico. São provenientes de modificações da crosta terrestre, em sua estrutura ou composição. Processos químicos, nós vamos ter a relação existente da reação que acontece no organismo. Ok? Aí vemos o ciclo da água. O ciclo da água, aqui nós vamos ter dois tipos. É o ciclo curto, como disse, ciclo curto. Por que é ciclo curto, professor? É porque nós vamos ter, no caso aí, a chuva. A chuva, ela vai liberar água para o solo, só que esse solo ele vai evaporar essa água e vai se transformar em nuvem novamente, e aí volta para o ambiente, ou seja, faz um ciclo. Choveu, formou poças d'água no solo, o sol seca, evapora essa água todinha, essa água evaporada forma nuvens, voltando então formando o ciclo. Ciclo longo. Como é que é o ciclo longo, professor? O ciclo longo se vai relacionar o organismo, ou seja, eu tenho aí uma vaca, essa vaca bebeu aí a água, certo? Aí a água ela vai sair do corpo dessa vaca através da transpiração dela ou através da urina, certo? Ou através da sua excreção. Essa água ela vai ser evaporada, vai formar uma nuvem, e aí chove novamente, certo? E formando os rios e lagos. O que nós vamos observar aí? Se a gente for observar aqui, nós vamos observar que o ciclo longo da água, ela sempre vai desenvolver o organismo, certo? Então, sempre vai ser proveniente da água que está no organismo do indivíduo, e essa água, dessa forma, ela formou, então, ela evaporou e transformou-se em nuvem, e essa nuvem começou, então, a chover novamente, voltando novamente para o ciclo, beleza? Ciclo do carbono, e quando nós falamos desse ciclo do carbono, sempre estou falando da decomposição, que vai produzir, ou da queima de combustíveis fósseis, certo? Produzir esse gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai evaporar e vai para as nuvens, certo? Ok? E aí, qual é a grande causa que nós falamos sobre o gás carbônico? O efeito estufa, certo? O efeito estufa não é aquele que você come muito e vai ficar estufado, não. Certo? O efeito estufa ele é causado principalmente, ó, nós temos aí o planeta, esse planeta ele recebe a luz do sol, beleza? Tranquilo, normal, de boa, certo? Só que o que acontece? Se nós não tivéssemos esse gás carbônico para proteger a gente, o que estava acontecendo? A gente morreria congelado a menos de 200 graus Celsius, certo? Isso em níveis muito, muito baixos de gás carbônico, beleza? No nível normal, o que nós vamos observar? Que o sol vem, bate, mas aí, ó, o excesso de calor ele volta para a atmosfera, certo? Mantendo então o nosso planeta em 36 graus Celsius, e isso nos níveis normais, certo? O que nós estamos fazendo? As nossas ações, as ações antrópicas, é aquela que ações que nós estamos fazendo, promovendo aqui na Terra, como queima de combustíveis fósseis, as queimadas, certo? E outras ações antrópicas, ações realizadas pelo ser humano, está fazendo com que essa camada de gás carbônico ela fique cada vez mais espessa, certo? E aí o que acontece? A luz solar entra, mas o calor não sai, certo? E aí esse calor vai direto lá para os oceanos, certo? E aí lá nos oceanos ele recebe mais ou menos 95% do calor do Sol, certo? Por isso que está acontecendo aqui, ó, com o efeito estufa, o branqueamento dos corais. Certo? Então, o branqueamento dos corais é uma consequência direta desse aquecimento. Certo? Então, o efeito estufa é um efeito natural? Sim, é um efeito natural. O que nós estamos promovendo com as nossas ações, ações humanas? Estamos fazendo com que esse efeito estufa ele seja agravado. Certo? Nós estamos aumentando a quantidade de gás carbônico,
certo? E essa quantidade de gás carbônico vai formar cada vez ficando mais espessos, dificultando então a saída do calor do planeta Terra. O efeito estufa é isso, ok? O famoso aquecimento global. Beleza, galera? Galerinha, o ciclo do oxigênio, ele é simples, sempre vai envolver a fotossíntese, certo? A fotossíntese, ele vai quebrar a água e produzir oxigênio para nós, através da respiração, e nós devolvemos o gás carbônico, certo? Aí nós vamos ter a questão do gás ozônio. O gás ozônio aqui, ó, a camada de ozônio é formado por um gás chamado de O3, ou seja, ele protege a gente, o gás ozônio, contra os raios ultravioletas, ou seja, aqueles raios que vão que são enviados pelo Sol, certo? E aí ele pode causar danos à pele, certo? Ok? Aí nós vamos ver onde é que ele vai estar. Ele vai estar lá na estratosfera, que é a segunda camada do planeta, ok? A troposfera é a camada da atmosfera, a primeira camada, né? É onde vai ter os fenômenos naturais e todas essas coisas aí, certo? Vento, chuva, tufão, beleza? Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é um dos ciclos que mais cai em prova, certo? E, consequentemente, nossa prova também vai ter alguma coisa relacionada ao ciclo do nitrogênio. Então, o ciclo do nitrogênio, chamado de biofixação, vai começar do seguinte. Ele vai ter lá o gás nitrogênio, que a gente sabe que o gás nitrogênio é o gás mais abundante do planeta, certo? Ele vai estar lá. Com a chuva, ele vai ter contato com o solo, certo? E vai formar os famosos íons amônios. Esses íons amônios, eles vão sofrer a ação de bactérias e vão formar os nitritos. Esses nitritos também irão sofrer ação de bactérias, elas vão metabolizar isso daí, formando então o nitrato. E o nitrato ele vai ser absorvido pelas plantas, certo? Então, esse é o famoso ciclo do nitrogênio. Por que ele é o mais cobrado? Porque ele tem mais detalhes, ok? Sempre ele vai ser cobrado por essa questão, porque ele vai ter mais detalhes em relação aos outros, certo? Então, pega a amônia vai sofrer ação de bactérias, as nitrificantes, e vai transformar em nitritos, e os nitritos vão se transformar em nitratos, certo? E aí, ele vai voltar para a natureza, certo? Existe a ação das bactérias e outras bactérias que vão transformar esse excesso de nitrato e transformar novamente em nitrogênio. E volta, então, para a atmosfera. Beleza, pessoal? Aqui é a forma que acontece, ó. Temos aqui um exemplo hipotético como é que vai acontecer, certo? Aqui, ó, eu tenho aqui as plantas elas vão fixar esse nitrogênio, certo? Esse nitrogênio vai para o corpo das plantas, aqui eu tenho um caso, é, aqui bactérias, certo? Essas bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos, certo? Ela vai fazer o processo de amonificação, que é o processo de produção de íons de amônio, certo? E vão sofrer ação de bactérias nitrificantes, transformar em nitrito. Esse nitrito vai sofrer ação de bactérias nitrificantes também e vai transformar esse nitrato. Aí vamos ter as bactérias desnitrificantes que vão pegar esse nitrato e vai liberar o nitrogênio. Beleza, galera? Por isso que é chamado de ciclo do nitrogênio. E aí, quando falando em ciclo de nitrogênio, sempre é importante frisar a questão da rotação de cultura. Por quê? Porque você vai liberar esse nitrogênio para o solo, esse solo vai ficar adubado se vir para outra planta, certo? E assim, essa mudança de culturas, de plantas, vai então fazer com que esse solo ele fique sempre enriquecido. Beleza, galera? Galerinha, estamos terminando, viu, pessoal? A gente termina. Segundo o fósforo, sempre vai estar relacionado ao solo. Beleza? E o fósforo a gente sabe que ele é importante para a produção de energia. Ele forma uma molécula chamada de ATP. Beleza? Que é uma molécula de energia. Bem? Galerinha, aí vamos ter a questão da sucessão ecológica. Né? A sucessão ecológica não é algo tão que a gente tem que se preocupar bastante. A gente já sabe que, no caso aí da sucessão ecológica, nós vamos ter um local onde não tinha vida, né, que se for uma sucessão primária, certo? Que com o passar do tempo, o que nós vamos ter? As populações pioneiras, aquelas primeiras que vão surgir ali e vão se desenvolver,
certo? Criando subsídio para que outras espécies ela venha povoar até chegar a um ponto que é chamado de clímax. Porque é um ponto máximo quando ele vai chegar. Beleza? Aí um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um campo abandonado, surge as gramíneas, com o tempo surgem os arbustos depois formam florestas coníferas, formando então aqui a comunidade clímax, que é onde chegou o seu estágio final aí no caso, né? Ele consegue aí se estabelecer, ou seja, na população clímax sempre vai ter essa questão da autorregulagem, né? Ok? Galerinha, e aí a gente fica por aqui, pessoal. Certo? Então, deixa eu só sair aqui e voltar lá para e descarta. Parar aqui minha apresentação. Beleza, galerinha? Voltei. Galerinha, a nossa prova ela vai contemplar esses conteúdos que a gente viu,